Não há como dar alguma coisa em troca. Portanto, nesta manhã, neste altar estão as nossas vidas, agradecidas, e nós a oferecemos a Ti, Senhor, como uma oferta viva, porque tudo que há de puro em nós, o que há de melhor em nós, o que há de aproveitável, toda a verdade que reside em nós, nós colocamos agora neste altar e Te oferecemos como uma oferta pura e suave. Recebe, Senhor. Recebe a gratidão da nossa vida, do nosso ser. Obrigado porque Tu te fizeste nosso amigo e nos transformou em Teus amigos. Obrigado por Jesus, Teu Filho, em nome de quem nós oramos e Te agradecemos. Amém. Aplaudam o Senhor, glorificam o Seu nome. Aleluia. Podem se assentar por um instante. Graça e paz a todos vocês. Preciso trazer ao conhecimento de vocês que nesta manhã nós não temos a presença de Bispo Renato Chaves, porque ele continua no tratamento que todos nós sabemos que ele está fazendo. E esta fase do tratamento, pelo menos por 4 dias, isso já começou na sexta-feira, ele está num procedimento em que ele precisa estar em casa. Portanto, hoje à noite, querendo Deus, ele estará conosco. Mas nesta manhã, como ele está no exercício desse procedimento, do tratamento, então ele não está aqui. Que bom que nós estamos vivendo nesse momento da nossa maturidade, da maturidade da igreja, e hoje Bispo Renato já pode entrar nesse viés do tratamento com pastores prontos para dar sequência naquilo que ele vem fazendo. Então, nesta manhã, embora a sua família esteja aqui, ele não está. E nós vamos ter a satisfação de sermos ministrados por uma palavra, por um estudo, pelo nosso digníssimo e tão querido pastor Ilquias, que tem se revelado um mestre na palavra, o que tem feito muito bem a todos nós. Quantos de vocês aqui acompanham constantemente o Café com o Bispo? Então, para os que acompanham constantemente, eu não preciso nem fazer referências a pastor Ilquias, vocês sabem que nesta área do ensino, de quem eu estou me referindo. E para os outros que não acompanham constantemente, mas já sabem de quem se trata. Portanto, meu querido pastor e amigo, por favor, venha e... Eu não sei se me ajudou ou se me atrapalhou. Mas obrigado, pastor Eliel, pelas palavras carinhosas. E eu espero, de alguma forma, não decepcioná-lo nesta manhã. Nem a ele, nem a um de vocês. Deus abençoe
a cada um dos irmãos. Amém? Foi-me dado, e vejo isso como um privilégio de Deus, poder estar com vocês de verdade nesta manhã, compartilhando aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, consequentemente dando também continuidade, não é, à ministração da palavra, já todas as manhãs de domingo aqui com o Bispo Renato. E nós estamos estudando a carta de Colossenses, no capítulo 2. Nem sempre é possível estar aqui, não é? Eu sempre estou com os irmãos, os novos convertidos no discipulado, mas acompanho sempre, após a saída daqui, eu sempre acompanho as ministrações para que eu não fique desfocado daquilo que está se ensinando. Amém? Então eu espero e aproveito as palavras do pastor Eliel, porque esse é um desejo do meu coração, que esta ministração seja uma oferta. Amém? E que você possa também entregar a sua oferta enquanto a palavra de Deus é ministrada no seu coração. Então, por favor, leiamos a palavra. Colossenses, capítulo 1, capítulo 2. O Bispo Renato leu os 2 primeiros versículos na semana passada, mas para dar sentido, eu vou ler novamente, porque senão a gente pega no meio o assunto e, na verdade, a gente acaba perdendo o fio da meada, não é? Então eu quero convidar você a começarmos a ler a partir do versículo 1. Diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando vossa boa ordem e firmeza na vossa fé em Cristo. Eu vou parar aqui e depois daremos continuidade. Só aqui já tem coisa demais para a gente explorar. E como é meu estilo, não posso fugir do mesmo. Eu gostaria de começar a pensar com vocês, ou dizer aos irmãos, principalmente aqueles que ainda não sabem, que Paulo não fundou essa igreja, não é? Apesar de ter feito em Éfeso, que era a capital, que a gente chama de capital da Ásia Menor, mas ele não funda essa igreja. É possível que ele nunca tenha visitado essa igreja. O pastor dessa igreja é um camarada que a maioria das pessoas não conhecem, mas se você for um pouquinho mais atento, você vai ver todas as vezes que o apóstolo fala sobre ele
ele faz menção honrosa a ele, diz que ele é fiel, que ele é companheiro, que ele é um verdadeiro pastor, homem de Deus. O nome dele chama-se Epáfras. Não é? A maioria das pessoas nunca ouviram nem falar nesse nobre servo de Deus, mas é um homem, assim, com qualificações muito profundas e muito sérias na relação do seu ministério. E esse nobre pastor que funda essa igreja, ele dá continuidade. E quando Paulo, porque principalmente estas cartas, a maioria absoluta das cartas foram escritas quando o apóstolo estava preso em Roma. E 6 anos após essa prisão de Paulo, ele vai então visitar o apóstolo. Ele é um pastor, acredito até que poderia ter recebido uma carta tal qual Timóteo, Tito, não é? Não se tem registro, mas seria muito bom que a gente tivesse alguma carta ao irmão Epáfras, que certamente nos ajudaria. Bem, e ele vai para Roma a se encontrar com o grande apóstolo Paulo, que, como ele mesmo diz, já é velho, mas tem muita lucidez. E quando ele chega em Roma, ele vai contar algumas coisas que realmente são muito estimulantes. Mostra da fé deles, dos irmãos que ficaram lá. Diz como eles estão firmes na fé e no amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguir, queria lembrar aos irmãos, se você for um pouquinho atento, apesar da carta de Colossenses ter apenas 4 capítulos e Efésios ter 6 capítulos, pelo menos 75% do assunto é um entranhado no outro. É impressionante como essa carta se parece. Desde a divisão da carta, que é doutrina e também prática, tanto um quanto o outro, é dividido ao meio também, e os assuntos são muito parecidos. Se você não perceber, tem hora que você não sabe se está lendo Efésios ou se está lendo Colossenses. Não, ele é muito semelhante. Eu até quero que você ainda não leu as duas, aproveite de uma sentada só e leia, e depois esqueça o nome e você vai perceber que não sabe qual das duas você está lendo. É muito interessante. Bem, isso era só uma observação. A outra coisa é que quando ele conta que estes irmãos estão bem e que eles têm a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e no amor que eles têm para com todos os santos, Epáfras vai tocar num assunto que é muito sério, que era a preocupação dele com relação a alguns que estavam na igreja e que estavam trazendo muito mais mal para a igreja do que qualquer benefício. É assim, alguns gregos se converteram, entre aspas, e se juntaram à igreja. Vieram judaizantes, também se converteram, juntaram-se e formaram um grupo de desviado dentro da igreja, trazendo problema. E assim, você pode imaginar um pastor que ainda não tem a habilidade que tem o apóstolo Paulo, que não tem o conhecimento para refutar aquelas doutrinas falsas. Depois de muita luta, ele só tem um jeito: eu vou recorrer ao meu mestre, não é? Por isso que é bom a gente ter os mestres, ter mentores na igreja, né? E quando a coisa aperta, você sabe para onde correr. Imagine um pastor que surge uma doutrina falsa, com até uma certa aparência de sabedoria, e você não sabe lidar muito bem com isso, e também não sabe refutar. Quantas igrejas não racham, não é? Ou acabam absorvendo aquela doutrina,
que ao invés de dar sustentabilidade na fé, na verdade eles serão aqueles que vão rachar, vão diminuir, sabe, o fervor espiritual e a forma como vai ver Cristo. E quando Paulo ouve isso, é que então ele resolve escrever, e é claro que não foi Epáfras, eu estou só dando uma passada por cima, mas vamos já entrar no texto. Ele envia uma carta para um outro companheiro, chamado Tíquico. É só nome difícil, mas o nome do rapaz era esse, Tíquico. Envia uma carta e vai colocar as coisas no seu devido lugar. Também quero avisar aos irmãos, quando a gente lê, meus irmãos, desde Romanos e até a última carta que ele escreve, Paulo, das 13 cartas que ele escreve, uma das principais observações e preocupações do apóstolo, e quem tem acompanhado o nosso programa de rádio, tem percebido, é o tempo todo Paulo falando sobre aqueles que trazem doutrinas para dentro do concílio. É o tempo todo. As cartas de Timóteo, principalmente, ele fala diretamente. E ele ainda fala para o nosso tempo, que nos últimos tempos surgiriam homens que iriam atrás de espíritos, não é? Enganadores, por causa da hipocrisia dos homens. E ele tinha uma preocupação enorme. Ei, querido, deixa eu parar bem aqui para dizer, cada um de nós, cada filho de Deus, deva ter uma preocupação clara, na verdade, aquilo que ele crer. Porque isso é a base da nossa fé. Se você não acredita de verdade no Evangelho santo e puro, você vai se perder. Porque vozes, a gente ouve o tempo todo, de pessoas que não se doam, que não se preparam, ou que vão atrás dos outros simples e puramente, sem observação, como ele mesmo fala dos irmãos de Bereia, que eram completamente diferentes, eles analisavam o que se dizia. A igreja, e aqui nós somos doutrinados a sempre pensar dessa forma, porque senão a gente se perde. Irmãos, é muito fácil a gente se perder. Quantas pessoas eram boas, começaram a estudar, estou falando de estudar teologia, seminários, por causa de um desvio, o camarada nunca mais volta, porque ele não sabe mais para onde vai. Então é preciso a gente ter foco e estar concentrado naquilo que a gente vai fazer. Amém? Bem, esse grupo eram chamados gnoses, ou gnósticos. A gnose, a palavra quer dizer conhecimento. E havia um negócio interessante, é que eles diziam entre eles, que eles tinham recebido uma revelação, aliás, que tanto os profetas, quanto os apóstolos e até Jesus, guardava um segredo, que era um conhecimento libertador. E esse conhecimento não deveria ser de modo nenhum confrontado. Você tinha apenas que aceitar do jeito que era. Não questione, aceite do jeito que vem. E aí juntaram esse grupo as ideias legalistas dos irmãos judeus. Por um outro lado, pegaram esse conhecimento dos gnósticos, e como diz doutor Alexander McLaren, se não me foge a memória, é isso, é que eles tinham a cabeça no céu e os pés na lama. Eram completamente perdidos. Aparentemente, eles tinham uma resposta. E qual era o problema? Destronar a deidade de Cristo. Porque Cristo não podia ser Deus, porque a matéria é má. O Espírito, é como Jesus, o Espírito está pronto, não é? O Espírito era bom, mas a matéria era má, então Deus não podia ser bom e nem mau ao mesmo tempo.
tirar Jesus, se tirarem Jesus de você, não fica ninguém. Entende? Tira Jesus do evangelho e sobra o quê? Percebe como as coisas aparentemente são boas, com uma ideia de conhecimentos enormes, mas que não tem fundamentação. E é preciso compreendermos que nós não estamos imunes a isso. Quantas pessoas hoje já nem acreditam mais em Jesus, porque enveredaram por um outro caminho, que não era o caminho do evangelho de Jesus. E Paulo vai confrontá-lo, porque essa é a ideia. O apóstolo escreve uma carta para confrontar. Nem sempre o confronto é bom, mas às vezes é o único caminho. É necessário confrontos. Eu não gosto de confronto, de verdade. Mas às vezes quando eu penso, eu já estou no meio de um. Você não pode fugir, não é? Você não pode fugir, tem coisa que não dá. E Paulo, ou ele escreve essa carta, ou essa igreja nunca mais será igreja. Tá, eu estou fazendo essa introdução, agora eu volto para cá para o texto. E lembrando que o bispo, na semana passada, lembra dos primeiros versículos, ele diz assim, do capítulo 2, quão grandes lutas eu tive por vocês e pelos de Laodiceia. Porque ele sabe que a situação daquelas pequenas ovelhas é quase que de uma presa na mão do seu predador. E ele chora por causa dessa situação. Eu anotei algumas coisas. O capítulo 2, versículo 8. Aliás, eu vou dar um pulo, eu vou voltar um pouquinho. Versículo 4, é só para identificar o que eu estou falando aos irmãos. Versículo 4, ele diz, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha o versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, presta atenção, não se leve por qualquer conversa, não se deixe esmorecer na sua fé, porque alguém que tenha mais conhecimento do que você, porque assim, alguém que tem conhecimento maior, poderá ter maiores argumentos do que você, só que tem um detalhe, pode ter os maiores argumentos do que eu e você, pode serem mais sábios e inteligentes, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que alguém que um dia foi marcado, não pode mais voltar atrás. Você pode não ter conhecimento, não ter argumento, mas um dia você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Eu posso até dizer, rapaz, eu não sei o que te responder, mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Amém? Glória a Deus. O versículo 23, eu quero que vocês me acompanhem, do capítulo 2. Ele vai dizer que essas vãs filosofias, 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Entende? Não, agora descobriram uma coisa nova aí, Jesus não é mais esse Jesus todo que você imaginava. Como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Novamente, ele diz que essa tradição dos homens, rudimentos do mundo, pode valer para eles, mas não vale para nós, irmãos. Você não pode viver debaixo daquilo que as pessoas trazem lá do mundo e coloca dentro de você na igreja. Ei, você é sal da terra e luz do mundo. Amém? Você não pode se deixar dobrar porque alguém tenha uma falácia maior que a sua, uma fala maior que a sua, melhor do que a sua. Ele não tem um Jesus melhor que você.
Amém? Como disse, era uma mistura de tradicionalismo judaico com filosofia grega. Reverenciavam os anjos e desprezavam o corpo. Eu escrevi uma outra coisa aqui, dizia assim: havia uma cruz entre um rabino e um sacerdote de Buda. Que eles são muito gnósticos, né? Então colocaram uma cruz entre judeu e budismo. E disseram, chamaram isso de cristianismo. Ei, meu irmão, não dá. Jesus não se mistura com absolutamente nada. Amém? O bispo de vez em quando fala isso e quando eu era criança ouvia muito. E eu quero lembrar, e eu sei que vocês sabem disso também, Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele nos basta. E nada mais. Jesus é suficiente. Tudo que você precisa está nele. Bem, nas minhas anotações, falei a vocês também que o principal resultado dessa fusão era depor Cristo da sua supremacia como Senhor e Salvador. Era tudo que eles queriam. Ainda o mesmo Espírito continua no mundo hoje. Tentar tirar Jesus, e há tantos livros, e é impressionante. Há uma revista, vou só fazer uma propaganda dela, chamada Super Interessante, todo mundo conhece. É impressionante, com todo final de ano ela tem uma descoberta de Jesus. Vocês já observaram isso? Desde quando eu me entendo com gente que gosta de ler, todo final de ano a Super Interessante inventa um Jesus diferente. Hã? Desculpa, não entendi. Na Páscoa também, Jesus sempre vinha a reboque. Meu Deus, o Jesus que esse povo descreve, algumas vezes parece mais com o diabo do que com Jesus. Tem nada com o nosso Jesus, nada, absolutamente nada. Sabe, inventam tanta loucura sobre Jesus. Eu já sei, todo final de ano, eu já fico ligado, vem uma loucura sobre Jesus. É tentando tirar da mente das pessoas. E quantos filmes a gente não vê por aí, mostrando a humanidade de Jesus e desfazendo toda e completa divindade do Mestre. Ei, podem tentar, mas não vão conseguir. Ele continua sendo Deus e Senhor sobre todas as coisas. Amém? E eu então, para dar fundamentação a tudo que estou dizendo, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 1. Porque agora Paulo começa a fazer a sua defesa, ou a defesa apostólica, sobre quem de verdade é Jesus, que eles estão dizendo que Jesus não é exatamente aquilo, eles não precisavam tanto de Jesus, bastava um pouco de cristianismo, uma mistura de budismo e um pouco de judaísmo, que estava tudo bem, uma baita de uma religião, agradaria a todo mundo. Meu Deus, João disse que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É preciso você saber de verdade quem é você, em quem você acredita. Então vamos lá? E eu anotei aqui, mas eu quero ler com vocês o versículo 15 do primeiro capítulo. A primeira coisa que ele vai falar no capítulo 15, falando sobre Jesus, ele disse: este é o quê? A imagem do Deus invisível. Essa é a primeira coisa que Jesus é, coisa que eles não sabiam. A segunda coisa que Jesus é também, é o primogênito de toda a criação. Terceiro, pois nele, não apenas por meio dele, mas nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém?
Para alguém que não sabe quem é Jesus, que está tentando colocar Jesus, é assim. Eu não sei se vocês já perceberam, existem uns avatar, né? Avatar? E Jesus vem só piorando. Eu tenho medo dessas coisas, meu Deus do céu. Jesus não melhora nunca. Você lembra? Jesus apareceu como Adão, depois veio como Noé, aí depois Jesus não era mais Jesus, Jesus era Abraão. Existe muita loucura por aí, depois é Moisés, Jesus é Moisés, aí Jesus é o Cristo de lá, depois Jesus se torna Buda. Não, a coisa esculhambou depois que Jesus veio, até Henrique Cristo quer ser Jesus. Você percebe como vão tirando? Ei, Jesus nunca teve problema, e eu quero pontuar isso aqui também. Jesus nunca teve problema porque fez um milagre, nunca. O problema de Jesus foi quando ele disse: eu e o Pai somos um. Perdoados estão os teus pecados. Jesus começa a dizer, sabe, da sua deidade, e aí não. E aí os religiosos se levantaram e tentaram matar Jesus. Porque não se concebe, até no mundo muçulmano, que se fala muito, mas eles também acreditam no profeta Jesus. Agora, não diga que Jesus é filho de Deus, que você perde a cabeça. Entende? É aquela história de que Jesus pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? É fácil, todo mundo disse: não, rapaz, disseram aí que tu é João Batista. E, sim, e o outro disse o quê? Rapaz, esse outro que parece igual a Elias. Sim, e outro? Jeremias. E outros? Rapaz, não sei, mas estão dizendo que o senhor é qualquer desses profetas velhos que ressuscitou por aí. E Jesus não gostou daquilo, então pergunta: mas vocês, o que andam dizendo sobre mim? Entende? Aí disseram, ou Pedro, mais especificamente, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa história eu gosto sempre de marcar, é que por anos nós brigamos com os católicos, porque os católicos dizem que Jesus estava chamando Pedro de pedra, não é? Então, por isso que Pedro é o Papa, porque o Pedro é o fundamento da igreja. Nós não tínhamos muito argumento, dizia: não, mas Pedro quer dizer pedregulho. Jesus, como diz Paulo, é a pedra da esquina. Então ele estava falando que ele é a pedra. E por anos a gente ouve isso. Eu também ouvi muito, até falei. Até que um dia meus olhos foram abertos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não estava dizendo que ele era pedra, nem que Pedro era pedra. Jesus estava apontando para o fundamento que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse: segundo este fundamento, essa pedra de fundamento, eu vou edificar a minha igreja. Qual é o fundamento? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém? Esse é o fundamento que eu e você devemos ter. Senão nós vamos nos perder e a gente briga até com os outros, sem ter de verdade uma revelação daquilo que Jesus estava dizendo. Bem, voltando para o texto, se é que eu consigo. A quarta coisa que ele diz, está no versículo 17, vocês estão me acompanhando, né? Ele é o quê? Antes de todas as coisas. A quinta coisa, nele tudo subsiste. A sexta coisa, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primeiro e o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas dê a primazia. A minha pergunta é: quem o substituirá? Quem é semelhante a Jesus Cristo? Quem é que pode igualar com seus conhecimentos? Que segredos gnósticos tinham guardado que era superior a Jesus Cristo? O que Paulo está fazendo, queridos,
É colocando Jesus no seu devido lugar e destronando aqueles que com heresias e com falácia estavam diminuindo a autoridade e o poder e de verdade quem é Jesus. Por favor, nunca tire os olhos dessas revelações. Nunca se deixe, irmãos. Quando você estiver perdido, você tem um jeito, e é simples e fácil. Venha para a palavra. Desculpa, mas eu vou dar uma cutucada na igreja. É que a maioria dos irmãos não ama a palavra. Estou falando de vocês aqui, mas também de vocês. A maioria das pessoas não tem tempo para pensar naquilo que Deus mandou a gente pensar. É por isso que no capítulo 3 diz que vós que já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são da terra. É possível a gente se preparar e passar o dia, semanas, meses, e alguns até anos, sem ler a palavra de Deus. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, quando já estava no corredor da morte, ele diz assim para Timóteo: apressa-te, vem rápido, antes que seja o inverno, né? E traz minha capa, porque fazia tanto frio, que era possível que ele morresse de frio, antes que morresse decapitado. Mas disse também, não esqueça os livros e os pergaminhos. Um homem que está diante da morte ainda tem paixão pela palavra de Deus. Consegue compreender isso? Nós fizemos uma reunião ontem do discipulado, que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Estava eu, pastora Rosa, pastor Cláudio e a pastora, meu Jesus, Laura. Quase não sai seu nome, pastora. E eu estava dizendo aos irmãos algumas coisas que são tão profundas nas Escrituras que a gente às vezes passa por cima e não observa. Uma delas, eu vou só de passagem, depois eu posso falar isso com mais calma, mas uma delas é que Paulo, quando se converte, e a gente sabe que Ananias vai lá e ora por ele. Depois, ele vai a Jerusalém e começa a pregar. E logo em seguida, ele vai para a região da Arábia, lembra? E passa-se 3 anos. E lá ele teve revelações profundas de Deus. E ele conta isso. Quando ele volta para Jerusalém. E presta atenção nisso, ele volta para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, pense um homem doutor em Bíblia. Passou 3 anos reconstruindo o seu pensamento e uma revelação de Deus que os próprios apóstolos que andaram com Jesus não tiveram. Ele chega em Jerusalém arrasando tudo, arrasando o quarteirão. Os judeus que eram inimigos dele, sabe o que fizeram? Se levantaram contra Paulo para destruir. Sabe o que aconteceu? Deus não se levantou contra os inimigos de Paulo. Deus se levantou contra Paulo. Ele disse, Paulo, foge daqui, vai-te embora. Paulo disse, que é isso, Senhor? É eles que estão me perturbando. Eu conheço o Evangelho, eu sei, eu estive em tudo isso. E ele questiona com Deus e não vai embora. Aí a igreja disse, irmão Paulo, não tem jeito. O senhor tem que ir embora. Porque o pessoal aí quer lhe matar. Irmão Paulo disse, não vou. A perseguição foi tanta que não teve jeito. Aí os irmãos pegaram ele, a igreja. Meu Jesus, a igreja pegou ele e expulsou. Rapaz, vai-te embora, porque a tua presença aqui está trazendo mais problema do que solução.
E sabe de uma coisa? Por causa da presença de Paulo, a igreja sofreu demais. E quando tiraram o apóstolo Paulo de lá, sabe o que aconteceu? A perseguição cessou. Pior, a igreja cresceu sem a presença do grande apóstolo. Sabe quando ele foi, Geraldo? Terra dele. Vai-te embora para a tua casa. Para Tarso. 14 anos se passaram e nenhuma palavrinha do apóstolo Paulo. Nada aconteceu de interessante. Até que Barnabé então vai lá e diz: Paulo, vem para cá. Leva para Antioquia. E lá Deus disse, o Espírito Santo disse: separa-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Por que eu fiz esse arrodeio aqui? Porque isso é uma palavra mais para líderes, mas vocês são líderes. É que nem sempre o teu conhecimento te dá sustentabilidade na tua fé. Paulo poderia destruir qualquer um com argumento, mas deixa eu lhe dizer, na primeira expressão ele diz assim: Paulo afirmava ser Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Na segunda fase, ele já não diz mais isso, sabe o que ele diz? Paulo demonstrava, afirmar e demonstrar são coisas completamente diferentes. Certo? É que afirmar, eu posso dizer, Geraldo é motense porque está com uma camisa. Outra coisa é eu explicar, entendeu? Toda essa paixão de Geraldo, explicar que o pai dele era, e ele é, os filhos serão, os netos serão, tudo isso. Entendem? E Paulo agora estava afirmando: ei, algumas coisas no ministério nosso não flui porque Deus está tratando com a gente. Seja qual área for. E Deus queria fazer de Paulo o grande apóstolo que foi. Mas precisava conhecer não somente as Escrituras, mas conhecer o Deus das Escrituras. É hora, queridos, da gente se voltar para Deus e para a palavra. Paulo está dizendo: eu sofro por vocês e pelos de Laodiceia, porque vocês estão enveredando por um outro caminho, levados por qualquer vento de doutrina. E eu queria tanto que vocês fossem cheios e plenos do conhecimento de Jesus Cristo. Se isso não for uma verdade na nossa vida, deva começar a partir de hoje ser essa verdade. Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Eu estou caminhando para o fim da palavra. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Uma outra coisa que eu anotei é que, além de tudo isso, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, a cabeça do corpo da igreja, o primeiro de muitos irmãos. Eu vi o capítulo 1, versículo 19, que ele diz assim: porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude. No versículo 20, ele diz que, havendo ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Eu lembro do capítulo 1 de Efésios, quando ele, escrevendo também para os irmãos de Efésios, ele disse que Deus fez com que tanto as coisas do céu quanto as da terra convergisse para ele, para reconciliar as coisas do céu com as da terra. Por isso Jesus é
o representante dos homens no céu e o representante de Deus na terra. Porque tudo começa e termina nele. Ele é antes de todas as coisas, ele é o nosso representante, ele é o nosso cabeça, ele é nosso Senhor, nosso Salvador. E você não pode abrir mão, novamente digo, disso. O versículo 3 diz, capítulo 2, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você quer ter sabedoria? Vá a Ele. Vá a Jesus. Nele está todo o tesouro da sabedoria de Deus. Há um texto, e os irmãos do discipulado, todos que passam por mim, eles sabem que eu digo para eles sempre, se vocês querem crescer, eu vou ensinar um segredo a vocês, e eu ensino o segredo para eles. Né, irmã Dorilene? Está ali, irmão Dorilene, irmão Robson. Eu vou contar um segredinho para vocês. Talvez finde aqui. É que eu descobri uma reza muito boa na Bíblia. E eu faço ela de vez em quando. Esse é meu segredo, tá? Estou revelando para vocês. É que Paulo, em Efésios, capítulo 1, ele diz assim, eu vou citar mais ou menos, porque eu conheço relativamente bem o texto. Ele diz assim, depois que eu ouvi da fé de vocês no nosso Senhor Jesus Cristo, e no amor que vocês têm para com todos os santos, não cesso de orar por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ponto. Para quê? Qual é a oração? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê duas coisas: espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. O que Paulo está dizendo, primeiramente, que esse tipo de sabedoria não é por uma questão de habilidade na Bíblia, mas é de intimidade com Deus. Amém? Paulo está dizendo, eu oro para que Ele vos dê essas duas coisas, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas ele diz mais, essa revelação, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam saber o quê? 3 coisas que vocês precisam saber. Primeira, qual a esperança do vosso chamamento? Você sabe para que foi chamado? Esse espírito de sabedoria e de revelação vai te ensinar. Amém? Quais as riquezas da sua herança em nós, os santos? Você sabe quais são as riquezas da sua herança em nós? E por último, Fernandinho, qual o poder que opera em nós? E ele vai dizer, e esse poder que opera em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, sabe, o fez assentar acima dos principados e potestades e domínios, e sobre todo nome que se possa referir, não somente nesse século, mas nos séculos vindouros, e para conseguir todas as coisas, ele deu à igreja, que é o seu corpo, que completa todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Ah, queridos, há tanta riqueza em Deus, tanta sabedoria, que Deus disse, onde está, é Paulo escrevendo aos Coríntios, onde está o sábio, onde está o nobre, onde estão eles? Se eles tivessem sabedoria, não tinham matado a Jesus Cristo. Ele diz, por isso em nosso meio não existem muitos nobres, de nobre nascimento, não existem muitos, sabe, porque Deus, e foi Ele, não nós, pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Pegou as coisas fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são, e as desprezíveis. Consegue compreender a mente de Deus? E aí ele diz assim, Deus pegou os sábios na sua própria sabedoria, sabe, e os fez como loucos,
Por isso que o evangelho é loucura para os que não creem, mas para nós é poder de Deus. Meu Deus do céu. Esse é o evangelho de Jesus, a quem nós... devemos servir. Precisamos ter mais intimidade com Jesus. Há tantas riquezas, irmãos, e Ele colocou dentro de nós. Compreendem? Está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. É só a gente se permitir, sabe, conhecer ao Senhor. E quanto mais a gente conhece, mais profunda é a fonte. Mas Ele se permite conhecer. Lembrando do apóstolo, que ninguém vos engane com falácias, com vãs filosofias, com qualquer coisa que diminua Cristo. Cristo não pode nem ser diminuído, como disse Deus por meio de Isaías: a quem me comparareis, diz o Senhor. Ninguém pode comparar-se. Nenhuma filosofia pode se comparar com os tesouros que Deus tem. Findo com esse texto que vocês conhecem, Romanos capítulo 11, versículo 30, eu acho que ou é 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu o conselho primeiro para que depois venha receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. E eu quero que você dê a melhor salva de palmas a Jesus. A ti, Jesus, uma oferta. Essas palmas são uma oferta de louvor e gratidão por aquilo que Tu és. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Deus abençoe. Pastor Léo.